Salve galera! Tudo bem? Como vocês estão? Começando então o nosso vídeo da semana. Primeira semana do ano de 2024. Uou! Uma semana bastante importante, sem dúvida alguma. Geralmente elas acabam definindo grande parte dos movimentos para o resto do ano. Então a gente tem que estar atento aí o que aconteceu. E com isso a gente pode, de uma maneira geral, começar a desenhar como é que a gente vai planejar o nosso ano, como é que a gente espera essa movimentação de curto, médio e longo prazo para o ano que está entrando. Então, o meu projeto aqui com vocês hoje é tentar resumir bastante concisamente tudo que eu estou olhando, não imediatamente para a semana que vem, mas para a maior parte dos ativos que nós estamos observando dentro do mercado. Vou colocar aqui na tela de cara aqui o índice futuro que está em tendência de alta, está em topos e fundos ascendentes. É importante que isso fique bem claro. Ele modificou a sua tendência, que até mais ou menos 23 de outubro era uma tendência de baixa, então até aqui nós estávamos em tendência de baixa. Mas a partir desse momento em que ele simplesmente conseguiu andar 65 dias a partir desse topo, ele fez o fundo dele, não quis mais recuar, inicia um processo de aceleração, rompe o topo anterior, faz um pivô de alta e agora estabelece um viés de alta. Como a gente está olhando, o índice futuro tem uma mania de andar de 65 em 65 dias. Vejam que essa alta aqui foi de 65 dias, essa queda aqui foi de 65 dias, essa outra alta aqui, daqui até aqui, 65 dias, essa queda aqui foi no dobro de 65 dias, que dá em torno de 140 dias, 130 dias. E aqui a gente tem mais uma alta que também vem num fluxo de 65 dias. Ou seja, existe uma sazonalidade bem típica para o mercado brasileiro, especialmente para o índice futuro no gráfico semanal, em torno de 65 dias, provavelmente porque o nosso mercado é um mercado mais ligado a commodities, então a gente consegue identificar a sazonalidade de uma maneira mais clara. Bom, nós não fizemos 65 dias de alta a partir do último fundo, não. Nós estamos com 46 dias e, portanto, ainda teríamos um espaço aí para mais umas 4 semanas de alta antes de encontrar algum tipo de topo mais importante ou algum tipo de possível reversão. Então, olhando isso dessa maneira, eu ainda olho para a semana que passou, semana passada, com uma semana com um volume relativamente baixo, ainda dentro da tendência de alta, respeitando o topo anterior como suporte. Portanto, não me surpreenderia se a gente fizesse talvez até mesmo mais um recuo até a região de 129 com 300, mas o viés ainda é um viés de alta. Só que nós estamos em um momento delicado. Por quê? Porque sim, a gente rompeu essa longa linha de tendência de baixa aqui, mas o que eu mais gostaria que acontecesse, acho que não irá acontecer, que seria um recuo até esta região aqui, até esta média móvel, que é a média móvel de 50. Ao mesmo tempo tocando essa linha de tendência de alta aqui e aproximando-se da região de 121.400. Isso seria uma das coisas que eu mais gostaria de estar observando, porque ali seria um bom ponto de entrada e boas compras poderiam ser feitas naquele ponto específico. Acho que não chega lá. Tá? Se chegar, é óbvio que eu vou procurar por compras nessa região. Então, esta é uma região que me interessa. Em torno de 121.900, 122.000 é a região mais importante para que eu possa pensar em tomar posições nesta área específica. Que é inclusive onde aqueles que trabalham por Smart Money Concept diriam que está localizado a order block do mercado de outubro do ano passado. Tá? Então, entrando na região de 122.000, ali eu tenho compra forte. Acho que não chega lá. Se chegar lá, ou caindo até lá, ainda assim não muda a tendência de alta do Ibovespa. Para mudar a tendência de alta do Ibovespa, nós precisaríamos de uma mudança de estrutura. E neste gráfico semanal, neste momento, estamos muito longe de mudar essa estrutura para uma estrutura de baixa. E, portanto, sem dúvida alguma, eu tenho que aproveitar os recuos para procurar por pontos de compra. Se os recuos acontecerem. A outra possibilidade, sim, é que nós já venhamos a romper essa máxima na semana que vem,
uma barra vermelha ignorada para conseguir seguir mais uns 20 dias de alta e daí sim performar os 65 dias de alta, para então a gente tentar verificar se vão ser daí mais 65 dias de alta consecutivas, perfazendo 130 dias, ou um recuo de 65 dias. Então, nesse momento, no meu entendimento, olhando como foi o movimento dos anos passados, vejo que a primeira semana foi de alta neste ano e depois teve uma queda. Essa primeira semana foi de baixa e depois teve uma alta. Essa primeira semana aqui foi uma primeira semana de alta e depois teve uma queda. Então, nós estamos vendo que a primeira semana do ano, de cada dos últimos 3 anos, não indicou a direção do mercado, muito pelo contrário, foi na direção oposta que ela realizou. Portanto, vou ficar bem ligado para a semana que vem. Se romper a máxima dessa semana aqui, vou assumir pontos na ponta compradora. Agora, tem datas importantes para esse ano, que eu quero já deixar aqui bem claro para os amigos. Uma das primeiras datas mais importantes que eu tenho ponto de inflexão para esse ano é 11 de março. Então, 11 de março, data de inflexão que pode estar marcando ou um importante fundo ou importante topo. Outra data importante, 10 de junho. Fiquem ligados nessa outra data, uma data bastante importante para um possível topo ou fundo de mercado. Aqui mais provável um topo de mercado. Para dia 9 de setembro, também uma data bastante importante dentro dos ciclos. E por último, dia 9 de dezembro. Então, em torno dessas regiões, em torno dessas datas, eu espero reversões de mercado. Tá? 11 de março, 10 de junho, 9 de setembro, 9 de dezembro. Esses são os pontos de inflexão de longo prazo para mercado, para o ano que está começando agora, o ano de 2024. Muito bem. Dito isso, vamos dar uma olhada como encontra-se DI futuro. DI 1F26. O DI futuro opera, ou seja, a taxa de juros futura opera em tendência de baixa, também em tendência de baixa, e isso é positivo para o mercado da variável e é negativo, obviamente, para os pós-fixados e é positivo para os pré-fixados. Portanto, neste momento, da maneira como está sendo construído, eu vou procurar favorecer compras em pré-fixados mais do que pós-fixados. Até podemos ter eventualmente algum repique nos juros nas próximas semanas aí, tá? Para chegar, para se aproximar dessa região aqui, que é a região de 10,36, mas em 10,36 para D1F26 eu sou comprador de pré-fixado, tá? Quando chegar lá, se chegar lá. Tá? Então, os primeiros meses do ano caracterizam-se para mim como meses mais favoráveis para compra de pré-fixados do que pós-fixados no momento atual, já que quando a taxa de juros futura estabelece tendência de baixa, os pré-fixados acabam tendo uma valorização mais importante do que os pós-fixados. E ao mesmo tempo, a bolsa também se valoriza quando a gente tem taxa de juros caindo. Deixa eu colocar aqui um outro aspecto. Agora eu vou falar um pouquinho de SPY. S&P 500. S&P 500, neste momento, fez o rompimento de uma região bem importante, que era esse topo aqui localizado. Se aproximou do topo de 2021 e sentiu, não teve forças para conseguir, de fato, progredir. Então a gente está olhando agora o que pode ser um pullback, por enquanto, já que a tendência é uma tendência de alta, não é uma tendência de baixa. Nós vamos aproveitar todo e qualquer recuo para esperar por pontos de reversão para compra dentro do S&P 500. Não há indicativo de que vai ser uma 15, de que vai ser uma coisa nessa situação. Por enquanto não há indicativo disso. O indicativo maior é que a gente vai ter um recuo, sim, e possivelmente aproximar-se desse topo anterior, 458. Próximo suporte localizado em 435. Acho pouco provável, não impossível, que a gente volte para 409. Por quê? Que eu acho que é pouco provável. Porque a gente tem uma linha de tendência de alta aqui, dentro do canal de alta que a gente está desenhando. E dentro dessa linha do canal de alta, a gente tem um suporte bem importante a ser construído aqui.
na região de 458, como mencionei agora há pouco. E também tem retração de Fibonacci passando ali. Tem muito suporte aqui nessa área aqui, o que dificulta bastante o caminho para o recuo até lá embaixo. Tá? Acho pouco provável. Não impossível, mas pouco provável. Tem uma estratégia bem interessante aqui para a gente localizar pontos de inflexão de mercado, ciclo de mercado, em que a gente pega basicamente a distância desse fundo, o fundo anterior ao rompimento da média móvel, e depois a gente volta para cá e a gente estabelece para o primeira semana que toca na média móvel de novo. Aqui não fechou perfeito, de fato não fechou, não houve um afastamento suficiente aqui, então infelizmente aqui não dá para ser marcado. E se bem que nós poderíamos também cogitar essa estratégia a partir desse fundo aqui para cá. E aí sim, nós teríamos visto aqui os pontos de inflexão, porque esse é o último fundo, na verdade, antes do rompimento acima da média. E essa foi a semana que tocou na média de novo. Então a gente tem um ponto de inflexão aqui, outro ponto de inflexão no tempo aqui, mais um ponto de inflexão no tempo aqui, mais um ponto de inflexão no tempo aqui, e aqui, exatamente nessa semana que passou, mais um ponto de inflexão. Portanto, isso aqui significa para mim o seguinte: se a gente perde a mínima dessa semana, boa probabilidade de nós fazermos um recuo para cá, eventualmente, talvez até mesmo para cá. Se a gente romper mais essa semana, então vai ser um ponto de aceleração do mercado para fazer mais um movimento de alta. Nesse cenário, olhando este gráfico assim, o mais provável para S&P 500 não seria romper o topo. O mais provável seria pelo menos corrigir mais umas 2 ou 3 semanas, dando uma certa folga, um descanso para os compradores, permitindo que eles tomem posições em níveis um pouco mais tranquilos, em níveis mais próximos de suporte. A gente está muito longe dos suportes principais, que é onde os principais players no mercado americano gostam de comprar. Que também muito afastado da média móvel, que rompeu seu topo histórico. Esse afastamento aqui obriga a necessidade de um pullback. O que nós estamos vendo aqui é um pullback, ou otkat, como dizem os russos, pullback aproximando-se, que deve buscar aqui 384 para o QQQ. Quando a gente coloca aqui basicamente o que seria o canal de alta mais claro que eu vejo aqui, seria esse aqui, ó. Esse é o canal de alta. Tá? E dentro desse canal de alta, então, nós teríamos aqui a linha mediana do canal sempre funcionando como um suporte para o mercado, que foi perdido na primeira semana deste ano. É bem verdade que com fraco volume, mas foi perdido. E, portanto, agora teria a possibilidade de um recuo até a região de 376,65. Lembrem-se, se o mercado americano recua, aqui também fica um pouco mais pesado e especialmente as criptos também ficam mais pesadas. Tá? Então a gente tem que estar atento, bastante atento a isso que está acontecendo. Quais são os principais setores que me chamam a atenção para o ano que está iniciando? Bom, principais setores, deixa eu falar um pouquinho de milho, CCM, FUT, commodities. Bom, esse é um setor que me atrai muito, honestamente falando. Esse é um setor que eu entendo que é o setor que eu tenho que estar mais atento para o ano que está começando. O milho conseguiu romper um retângulo em fundo para cima, na verdade, poderíamos até dizer que ele fez um ombro, cabeça, ombro invertido, rompeu, está em tendência de alta, e no meu entendimento agora o milho tem como objetivo voltar para essa região aqui em cima, e praticamente em um movimento que eu chamo de U. Tá? O que é um movimento em U? O movimento em U, como é que eu posso descrever? Bom, é um movimento em U, né? É isso é um U. Tá? A gente cai praticamente reto, faz um fundo arredondado e volta a subir reto. E sobe numa velocidade muito impressionante. Assim como essa queda aqui foi feita em 30 dias, não me surpreenda se a gente não faz essa alta de quase 25 pontos no milho nos próximos 30 dias. Nesse momento eu estou comprado no milho, CCMAK 24, estou tomado no milho com o meu objetivo lá em cima. Então o meu objetivo está aqui. Se chegar nesse ponto aqui, essa operação vai me entregar algo em torno de uns 23 mil, que eu já acho um ótimo resultado para uma operação. E o stop de toda essa operação, naturalmente, fica abaixo da mínima dessa semana, abaixo de 72,97. Tá? Então eu estou comprado no H24 e é óbvio que para mim eu vou procurar por pontos de entrada cada vez maiores nos time frames menores, por exemplo, no gráfico diário. Olha aqui que linda entrada pelo estocástico lento aqui. Linda entrada. Aqui, aqui e aqui. Então eu, nessas próximas semanas, todo e qualquer recuo do estocástico lento para essa região,
eu vou procurar por compras dentro do milho para realmente tentar surfar essa forte movimentação de alta que eu entendo que as commodities devem produzir, mais ou menos como isso daqui. Mais ou menos como isso daqui. Só que eu não acho que vai romper reto, eu acho que vai haver o rompimento e um possível pullback. E aí eu posso utilizar esse pullback para fazer tomadas de novo dentro do milho. Pelo menos essa é a minha ideia. Eu gostaria que isso acontecesse, não sei se vai acontecer, obviamente. Mas enfim, o entendimento para commodities meu é este. Tá? O próprio BGI Fut, o boi, por sua vez, também tem uma tendência de dar uma subida importante. Por quê? Porque basicamente o boi, no meu entendimento, ele havia feito um padrão que é este canal de baixa enorme aqui, que eu chamo esse padrão de bump and hump. O bump and hump é o padrão que o mercado vem caindo, bump, bump, bump. Ele vem dentro de uma fase que parece uma estrada esburacada. Aí ele dá uma acelerada, run, é essa fase aqui, e ele se afasta radicalmente dessa região. E daí quando ele chega num ponto em que simplesmente os vendedores não têm mais fôlego para vender, ele consegue fazer essa recuperação violentíssima para cá. Aqui aumenta a volatilidade. E daí quando ele rompe esta região, quando ele rompe essa LTB aqui, que é a LTB mais importante que a gente tem nesse momento, o rompimento dessa LTB faz com que se estabeleça uma fase de run no sentido oposto, para voltar para cá. Então o bump and run, ele é operado quando se rompe essa LTB aqui, ou se o cara quiser deixa romper, espera o pullback e compra o pullback desse rompimento. Isso para um gráfico semanal. Então tem bastante tempo para a gente operar isso aí dentro do BGI Fut nas próximas semanas, pelo menos essa é a minha estratégia. É óbvio que o stop de qualquer pessoa comprada está aqui, óbvio. Porque se a gente perde essa região, a gente reverte a possibilidade de reversão de tendência de baixa e a gente continuaria dentro do processo de topos e fundos descendentes para mais um movimento de queda. Então, eu preciso que os amigos compreendam que a análise técnica, quando a gente fala de olhar um gráfico, a gente monta cenários e quais são os cenários mais prováveis e quais são os padrões que aquele mercado cumpriu. A gente não tem como ter certeza de absolutamente nada, não é esse nosso objetivo, ter certezas. Nosso objetivo é ter probabilidades, maior probabilidade alta, menor probabilidade baixa. E neste caso específico, eu estou entendendo sim que o mercado está tentando reverter a tendência de baixa que ele estava produzindo. E ele vai me dizer isso, ele vai me oferecer esse sinal se ele conseguir, nas próximas semanas, romper a região de 252,50. 252,50. Então essa é a minha interpretação para o BGI Fut. Tá? Para mim, o boi este ano tem um viés de alta. Resumidamente falando, eu entendo inclusive que pode ser uma alta tão forte quanto essa aqui. Sim. Tá? Porque o mundo, no momento que ele começa a sair de um processo recessivo, ele começa a comprar commodities, sejam as commodities minerais, sejam as commodities agrícolas. E isso beneficia de sobremaneira BGI Fut, milho e Vale do Rio Doce, e especialmente as empresas atreladas ao minério de ferro. Então, por isso, já estão vendo um setor que eu vou olhar com muita atenção e com muito carinho esse ano, é o setor de siderurgia. Tá? Para mim, siderurgia, tá, é um dos setores que pode ser a vedete do ano, tá, dentro do mercado brasileiro. É óbvio que eu acho que a vedete do ano continua sendo as criptomoedas. Para mim, o melhor investimento do ano continuará sendo as criptomoedas. E eu não esperaria nada de diferente em relação a isso. Tá? Pelo menos é a minha interpretação. Mas sim, eu estou olhando o cenário de siderúrgicas como um cenário bastante importante. É óbvio que eu adoraria que acontecesse um recuo. Para mim seria maravilhoso que a gente fizesse um movimento de recuo, aproximando-se dessa média móvel que aqui está em 13,45, para então sim poder fazer um movimento muito mais amplo e tentar buscar lá a região pré-pandemia, a região lá dos R$35 para a siderúrgica nacional. Só que por enquanto está difícil eu querer comprar aqui agora, a não sei que seja uma barra vermelha ignorada, eu estou comprado, vocês estão vendo, mas essa operação de curtíssimo prazo, um swing trade. O rompimento dessa região aqui, que seria uma barra vermelha ignorada, pode gerar uma entrada de position? Sim, até pode. O gráfico diário me gerou essa entrada aqui, que vocês conhecem como sendo um gap de compra. O pessoal que está na área membros está me acompanhando ali nas operações que eu tenho feito. Isso é uma campanha de compra dentro da siderúrgica nacional, com um gap de compra sendo feito, e por isso tem esse swing trade acionado aí dentro da siderúrgica nacional.
Outro setor que está extremamente forte, a gente está vendo, é Itaú, é o setor de bancos, ganhou muita força. Se a gente pega o YouTube no exterior, ela está num gráfico muito bonito. Tá? O YouTube no exterior gera um gráfico com uma possibilidade gigantesca, sendo bem franco com vocês. Os gringos olham este gráfico e pensam, tá interessante de fato. Por quê? Porque Itaú está rompendo um retângulo em fundo para cima. E existe sim o aspecto de que o PL da bolsa está extremamente sobrevendido, especialmente em dólar, está extremamente barato em dólar. Então, cara, no momento que a gente rompe esta região, não me surpreenderia, já que a gente tem este retângulo aqui produzido, não me surpreenderia que YouTube conseguisse dobrar esse canal e buscar como alvo 11 dólares. 11 dólares fica numa faixa de R$55. Primeira resistência é óbvia aqui em 8,88, 8,90, o que daria algo em torno de uns 40 e poucos. Mas, cara, então, para mim, os americanos estão olhando para YouTube com olhares desejosos. E YouTube aqui no gráfico diário também está muito bonita. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, Eden dos traders. Tudo aquilo que a gente tanto conversa com vocês. Formou um 2 trades de compra aqui bem bonito. Aqui também é um swing trade produzido na sexta-feira. Então aqui, YouTube opera numa tendência de alta bastante atraente, eu diria. Bastante atraente. Dólar futuro. Dólar futuro, galera, sempre difícil de fazer qualquer antecipação de movimento nela ou desenhar os cenários nela. O dólar é a moeda perfeita para humilhar qualquer economista ou qualquer pessoa que efetivamente tente fazer alguma projeção para ele, porque tudo é muito incerto aqui no Brasil. O que eu consigo dizer a respeito do dólar? No início do ano ele costuma fazer um movimento forte. Aqui foi um movimento forte no início do ano, aqui foi um movimento forte no início do ano, aqui foi um movimento forte no início do ano. Então, as primeiras semanas do ano costumam ser intensas para o dólar, isso eu consigo dizer com relativa tranquilidade. Segunda coisa que eu consigo dizer, nós estamos mais próximos de uma zona de suporte que os compradores defendem do que uma zona de venda que os vendedores defendem. Porque aqui a gente está vendo que os vendedores estão defendendo a região de 5,31 e os compradores defenderam recentemente a região de 4,81. Então eu vejo o dólar dentro de um retângulo entre 4,80 e 5,30. 4,80 sendo um ponto em que eu fico mais interessado em tomar posições na compra, e 5,30 um ponto que eu estaria pensando em dar uma aliviadazinha. Como a gente está próximo dessa região de suporte, eu diria que talvez esse seja um momento bastante apropriado para quem está pensando em fazer alguma dolarização do seu patrimônio, para quem está pensando em colocar alguma coisa do seu patrimônio em dólar, seja através de compra de BDRs, seja através de compra de ativos lá fora mesmo, através do aplicativo lá da XP ou através de outro local. Não é um momento de todo ruim, pelo contrário, acho que é um momento bastante interessante, bastante favorável, já que a gente está próximo da zona de suporte. Como a gente tem que estar atento ao fato de que o dólar ele é em si realmente bastante malvado e maligno, né, no sentido de adorar desdizer o que os traders ou meus economistas falam, a gente tem que ficar atento, sem dúvida alguma, à possibilidade de perda desse suporte. Acho isto o cenário menos provável, mas se nós perdermos a região de 4,82, neste caso específico, nós teremos muitos compradores defendendo a região de 4,57 e muito, mas muito comprador em 4,36, que é este topo anterior rompido aqui e esse dobro do retângulo projetado para baixo. Então, dólar, para mim, esses são os principais níveis de suporte do ano. Primeiro suporte onde a gente está muito próximo agora, 4,81. Próximo suporte, 4,60. Próximo suporte, 4,36. Resistências mais amplas do ano para o dólar, no meu entendimento. Se nós rompermos 5,31, 5,52 e, eventualmente,
5,82. Essas são as zonas de resistência mais intensas e mais importantes para o dólar em si. Tá? Bom, muito bem. Dito isso, então, pessoal, alguns ativos que também me chamam a atenção para a semana. BPAN. BPAN. Esse é um ativo que me chama a atenção. Tem uma pequena posição dele montada. Veja que ele corta a média móvel de 50, recua até a média móvel, sobe para cá, faz isso. Então esse é um ativo que me interessa do ponto de vista de gráfico semanal. Óbvio que o ponto perfeito de entrada era aqui, né? Custo caixa lento nesta região. Mas ainda assim, se rompermos a máxima dessa semana que terminou, isso vai ser um belo movimento de trap em cima da média móvel de 8. Veja a média móvel de 8 aqui. Isso me permite uma entrada bem boa em BPAN, gráfico semanal. Gráfico semanal. Muito bem. Vamos dar uma olhada em criptos. Tá? Então, vamos ver aqui o BTC. As criptos deram uma engasgada. Essa engasgada ela foi produzida basicamente por um boato de que a SEC não ia liberar a ETF da BlackRock. E ainda tem gente que acredita. Ainda tem gente que, meu Deus, não vai ter mais. Cara, vai. A BlackRock e a Citadel e a Fidelity não vão ficar de fora do mercado de criptos. Eles vão pressionar a SEC até que aconteça realmente essa liberação. Aí depois, agora há pouco, surgiu um outro boato de que os Estados Unidos iria vender todos os BTCs que ele tem em posição de que, porque ele foi, digamos assim, capturando esses BTCs em operações que eram de instituições ilícitas. Então ele tem em torno de uns 9 bilhões de dólares em BTCs. E daí o pessoal está dizendo que os Estados Unidos ia vender esses 9 bilhões de dólares em BTC de uma hora para outra, numa única pancada, porque tinha que pagar a dívida pública interna americana. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, a dívida interna americana está na faixa de uns 30 trilhões, 25 trilhões de dólares. Não seriam esses 9 bilhões de dólares em criptos que poderiam ajudar os Estados Unidos a pagar a dívida que eles têm. Não é. Então não há um motivo para os Estados Unidos querer vender imediatamente toda essa reserva em BTC. Haja vista, inclusive, que essa reserva está favorecendo muito a ele, porque essa reserva cresceu 51% em 84 dias. Então, para ele é muito mais interessante deixar que esse troço cresça e entregue mais os 52% nos próximos dias, do que fazer qualquer tiro no pé, que seria vender essa reserva que ele tem. Se eu tivesse 200 e poucas mil BTCs, que é o que parece que o mercado os Estados Unidos têm hoje, sem dúvida alguma eu não pensaria em vendê-las, e mesmo que eu fosse vendê-las, eu não venderia tudo numa única tacada, porque seria uma estupidez da minha parte muito grande. Seria queimar dinheiro, que é uma coisa que usualmente não se faz. Né? Então aqui o BTC segue numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Vejam que esse movimento para mim passa a ser 4 semanas de lateralização dentro de um mastro e bandeira, para depois poder romper essa região de 45 mil dólares. Eu vou ficar muito atento essa semana. Se a gente conseguir romper os 45 mil dólares, a gente se liberta definitivamente, porque não tem mais resistências antes de 68 mil. Ah, não, até tem uma aqui, ó. Tá, para não ser completamente dizer que não tem nada, lá em 48 mil dólares tem esse topo aqui, o topo de abril de 2022. Honestamente falando, não acho que ele vai conseguir parar esse movimento e, para mim, começa a ficar cada vez mais, especialmente se a gente romper os 45 mil dólares, inexorável que o BTC venha a tocar o seu topo histórico ainda esse ano que está iniciando. De fato, para mim, com o halving que vai acontecer lá por maio, junho, eu entendo que é bem provável que o BTC ultrapasse o topo histórico. Tá? Mas por enquanto eu estou trabalhando apenas com a ideia de onde estão as resistências e onde estão os suportes. Resistência para o BTC, 48 mil, 45, 48, 68 mil dólares. Essas resistências. Suportes para o BTC. Bom, a gente tem um suporte importante aqui na faixa de 37, 38. Um outro suporte bem importante na faixa de 32.
eu gostaria tanto de ver BTC de novo a 32, mas acho que não sei, acho pouco provável que aconteça, bem pouco provável. E por último aqui, mais um suporte importante na região de 25 mil dólares. Essas são as regiões mais importantes que o BTC tem como suporte. Não digo que é impossível que o BTC volte para 25, porque em termos de criptos já percebi que nada é muito impossível, tá? Elas podem fazer de tudo, elas são realmente muito loucas, vida louca total. Mas o mais provável é que continue a tendência de alta. O gráfico diário é uma acumulação, galera. O gráfico diário é uma acumulação. O gráfico de 140 minutos também, uma acumulação. Já o Ethereum, que é a outra cripto importante, vamos olhar aqui Ethereum, ETH, Ethereum. Ethereum também segue, e agora Ethereum está num nível muito mais atraente, no meu interessante, no meu sinal, porque a gente rompeu este retângulo para cima, e depois de ter rompido esse retângulo para cima, a gente faz esse movimento que vocês estão vendo aqui. Isso aqui para mim é um pullback desse topo rompido, é uma acumulação, para que a gente consiga dobrar esse retângulo para cima. Então, de uma maneira geral, quando a gente consegue romper um retângulo, a gente tem o costume de dobrar esse retângulo. Então, se nós conseguimos romper esse retângulo, e de fato nós conseguimos, então agora a expectativa para Ethereum seria dobrar este retângulo, buscando a primeira área de resistência em 2.950 dólares e a próxima área de resistência em 4.115 dólares. Essas seriam as zonas de resistência para gráfico semanal para o ano de Ethereum. Suporte fundamental e fortíssimo em 1.500 dólares para Ethereum por ano. Próximo suporte, 1.000 dólares. São os dois suportes mais poderosos que Ethereum tem para o ano que está iniciando aí, pessoal. No gráfico diário, a gente está vendo que está começando a se aproximar de um estocástico lento sobrevendido. E aqui, chegando próximo dessa região aqui, eu vou procurar por alguns sinais de reversão para aumentar um pouquinho mais as minhas posições em Ethereum. Vamos olhar Matic contra dólar, Tether, Polygon. Uau! Está em cima de uma zona de suporte bem interessante agora. Esse ponto me atrai sobremaneira. A gente está vendo que Matic tem compradores defendendo a região de 0,73 centavos de dólar e vendedores defendendo com unhas, forças e dentes a região de $1. Então a gente tem uma amplitude de quase 30%. Tá? A gente está se aproximando novamente do 0,73, 0,74, estamos no 0,80. E essa é uma área então, que eu procuro então, por possíveis operações de entrada. Dentro do gráfico semanal, a gente tem aí o papel totalmente lateralizado. Tá? Eu acho que se a gente conseguir romper $1, aí sim, próxima resistência somente em 1,50, o que seria 50% acima do que está agora. Por isso que Matic a gente tem que ficar bem ligado nela, porque ela pode de uma hora para outra dar uma pancada para cima. Solana, ai, minhas lindinhas, ainda não chegaram onde eu quero. Eu quero a Solana aqui na região de 260 doletas. Tá? Elas bateram na muralha de $100, número redondo, um bola-bola. Um bola-bola sempre dificulta as coisas e sempre causa uma dificuldade de rompimento. Não é simples ultrapassar $100. Bom, a gente se aproximou dali, sentiu pressão de venda, o pessoal realizou posições, realizou seus lucros. Agora tem uma boa chance, inclusive, de Solana voltar aqui para 75, próximo da abertura dessa barra enorme. Se ela fizer isso, tanto melhor para mim. Vou ficar muito feliz e pensar em compras nesse ponto. Mas não acho que vai rolar. Não acho que vai rolar. Acho que a gente já está muito próximo da zona de suporte principal. Tem comprador defendendo 84 e 85. Estocástico lento já está sobrevendido. A gente observa que aqui a gente já fez um fundo mais alto que o prévio, com o estocástico mais baixo que o anterior. Então isso tudo demonstra divergências altistas que implicariam a possibilidade da Solana voltar a trabalhar dentro desse canal de alta e voltar para essa região aqui de $160. Eu estou só esperando por um sinal de compra. Por enquanto ainda não tive, nem no diário, nem no 240 minutos. O sinal de compra 240 minutos seria um pivô de alta aqui. Já seria o suficiente para eu pensar em tomar posições ou eventualmente um trap, que seria o quê? Uma barra que perdesse a mínima desse candle, depois no candle seguinte rompesse essa máxima, eu teria minha entrada, colocarei meu stop aqui embaixo e meu alvo lá em cima. Tá? Então essa é a minha interpretação para
Solana. Maker contra dólar Tether. Maker contra dólar Tether. Uau, rompeu seu topo histórico, está andando, está em 1.777 dólares, não parece querer parar tão cedo, não temos resistências daqui para frente. A gente não tem gráfico para nos dar uma memória, para nos dizer onde é que ele pararia. Como nós não temos gráficos, aqui então a maneira mais interessante é realmente nós fazermos duas coisas. Primeiro, utilizar a ideia do canal. O bom e velho truque do canal ensinado lá pelo Magui em 1920 que até hoje funciona. Tu pega o canal desenhado, copia, cola e projeta isso para cima, e esse é o alvo de longo prazo de Maker, mas é longo prazo mesmo, tá? Não é para semana que vem. Então, alvo de longo prazo de Maker. Primeiro alvo, 2.500 dólares. Próximo alvo, 4.159 dólares. Esses são os alvos principais para Maker contra Tether para um prazo mais longo. Para um prazo mais curto, nós podemos fazer exatamente o mesmo modelo de canal. Isso também pode ser feito para ações Brasil e ações Estados Unidos. Exatamente a mesma estratégia. Se vocês observarem um canalzinho desenhado. E aí o alvo da Maker já foi atingido aqui no curto prazo, 1.870 dólares, posteriormente 2.100 dólares para Maker. A gente fez um pullback aqui no 240 minutos, lindo movimento, tá? E agora está fazendo um novo pullback. Observa como a gente cortou essa linha tendência de baixa aqui. Pullback para fazer isso. Gosto de Maker. Link não está conseguindo fluir. Link está mais fraca do que as outras, sem dúvida alguma. Link perdeu força. E dentro desse movimento de perda de força, está agora vindo para o suporte em 12.200 dólares. Posteriormente, 9.444 dólares. Não acho que chega até lá. Não acho. Tá? Estamos em tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. Eu entendo que a gente deve dar uma lateralizada, assim como a gente lateralizou neste período aqui. Devíamos lateralizar aqui também. Para que então, quando a gente consiga romper essa região de máxima aqui, a gente tenha um caminho relativamente livre para a próxima resistência, que encontra-se somente na casa de 27.700 dólares, eventualmente na casa de 49 mil. Tá? Então essas são, digamos assim, as zonas de resistência e de suporte para Link para o ano que está começando. A ave contra dólar. AVE. AVE também opera dentro... Deixa eu tirar esses estudos todos, está muito zoado isso daqui. AVE também opera dentro de um retangulão, podemos por assim dizer. Rompeu o retângulo para cima, rejeitou esse rompimento, mas, cara, aparentemente acumulando para tentar romper. Só que tem que conseguir fechar acima de 100. A gente mencionou agora há pouco que 100 é difícil, 100 é complicado, 100 não é fácil de ser rompido, né? Causa todas essas dificuldades aí. Mas se nós conseguirmos romper, bom, daí nós esperaríamos a próxima resistência em 160 e posteriormente 228 seriam as principais resistências para a AVE nesse movimento. Na área de suporte, a gente tem 5 compradores defendendo a região de 87,54 e posteriormente se perder a região de 87, viria daí para 73, talvez até mesmo para 51. E aí seria bem complicado, é óbvio. O pessoal pediu outro dia que eu falasse de Pendle. Pendle está bem interessante, porque a Pendle está querendo romper o seu topo histórico.
Tá? Então o pêndulo está tentando romper aqui a região, já tentou essa semana mais uma vez romper a região de 1.200 na verdade 1,29, 1,39. Cara, se romper 1,30, pêndulo entrega realmente um movimento poderoso. A gente poderia projetar isso aqui para cima como alvo. E isso percentualmente seria muita coisa. Nós estamos falando de uma movimentação percentual de quase 157%, se dobrar esse canal. Então, o pêndulo está fortíssima, tá? Dentro do gráfico diário, ela está em tendência de alta, são topos e fundos ascendentes. Existe um canal de alta que pode ser desenhado aqui, que é esse canal. Tá? E está próximo de uma zona de suporte, inclusive. E eu olharia com atenção para essa cripto, sim, assim como Injective, que dispensa apresentações. Tá? É um dos papéis mais fortes hoje das criptomoedas neste momento. Injective no ano passado entregou uma rentabilidade quase 2.700%. Não me surpreenderia que ela continue nesse ritmo enlouquecido e continue um movimento de alta e entregue pelo menos mais uns 100 ou 200% esse ano ainda, pelo menos, talvez até mesmo mais. Por quê? Porque de fato o que a Injective fez foi, ela rompeu o seu topo, sim, rompeu o seu topo, e rompeu esse enorme retângulo que a gente está vendo aqui, ó. Aqui, esse retângulo de fundo. Foi dobrado, depois triplicado, e agora projeta isso aqui para cima de novo. Próxima resistência está em 60 com 30 e depois vai passar para cá e vem para a próxima resistência que está em 156. Então 156 é um dos meus alvos imediatos aí para Injective ao longo desse ano que está começando. Bom, galera, já são 41 minutos de vídeo, já ultrapassei um pouco o meu horário usual com vocês, peço perdão, mas acho que ficou interessante porque deu para dar uma boa movimentada. Eu vou trabalhar realmente mais pré-fixados no início do ano aqui no Brasil. Eu vou trabalhar mais criptomoedas até mesmo do que ações do Brasil. Eu entendo que o mercado produz ano de alta para a bolsa e ano de alta para a QQQ, Nasdaq e SPY. Isso porque lá fora, porque a gente tem realmente eleição presidencial americana, tá? Com redução de taxa de juros provavelmente a partir de, eu diria entre maio, talvez abril ou maio, eles vão começar a reduzir seus juros e com isso empurrar o mercado para cima. Eles não podem reduzir a sua taxa de juros muito antes do que isso, nem muito depois disso. Perto da eleição eles não gostam de mexer em taxa de juros. E, portanto, isso vai trazer dinheiro para o mundo das criptos e vai trazer dinheiro para o cenário de ações. E por isso que eu estou olhando lá fora, mercado de ações, especificamente quais setores? Setores de microchips, setores semicondutores. Eu estou olhando também o setor de defesa civil, ou seja, setor de armas. Tá? Eu acho que, infelizmente, especialmente as empresas que produzem motores de navios e mísseis, essas coisas todas, sim. E estou olhando para o setor farmacêutico, especificamente Lilly, especificamente Nordisk, né? Essas são as que eu mais olho. Olhando também um pouquinho essa ação aqui que eu gosto bastante, a JG, a J Gallagher, deu um bom sinal de entrada aqui no Position. Eu vou ter que fazer um dia um vídeo somente sobre mercado americano, mostrando as principais ações de position no mercado americano. Isso aqui para mim me interessa muito, tá? A possibilidade de uma movimentação de quase 12% em dólar na JG nas próximas semanas, com essa zona aqui, 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 e aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Adoro essa empresa, ela é muito boa, excelentes fundamentos, ótimos múltiplos e ótima movimentação que ela faz a cada ciclo de recuo do seu estocástico lento, que é o que ela está apresentando agora. Então, para mim, mercado americano alta, especificamente relacionado à taxa de juros queda a partir de abril e maio. Mercado de criptos alta muito forte, todo e qualquer recuo eu vou aproveitar para comprar, DCA, Dollar Cost Average. Mercado brasileiro também estabelece uma tendência de alta, já que estamos em topos e fundos ascendentes agora. Eu sei que alguns vão dizer, pois, Tom, mas e o governo aí, como é que é? Eu não vou acreditar aí no governo, como é que eu não acredito muito nesse governo? Como é que eu comprar ações aqui? Bom, galera, o mercado brasileiro ele não respeita muito bem se o governo está sendo bom ou não para o Brasil. Isso não importa para o mercado. O que importa para o mercado é tá barato os múltiplos ou não tá barato os múltiplos. Os múltiplos estão bons ou não estão bons.
Então, neste momento, os PLs estão achatados, sim. Nesse momento, nós pivotamos. Nesse momento, a gente está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. O investidor estrangeiro está comprando, ele está comprando emergentes, ele está comprando criptos, ele está comprando todo e qualquer risco. Tá? Ele está comprando risco, o mundo está comprando risco. E o mundo vai comprar commodities. E commodities é agrícola, já falamos de milho, boi e minério. E o mundo vai comprar então o Brasil. Vai. Com o atual governo, sem o atual governo. Tá? Mas, novamente, no meu entendimento, eu preciso colocar aqui, no meu entendimento, isso é um voo de galinha. Tá? Não existe como um país se sustentar por muito tempo se ele não tiver realmente uma responsabilidade fiscal. A gente está fechando esse ano com 166 bi atrás. Né? Isso não é bom. A única forma de aumentar essa arrecadação é aumentar impostos. Nossos impostos já estão muito caros. Eles não estão pensando em reduzir gastos. Então essa conta não fecha. A conta não fecha. O governo está gastando mais do que arrecada. Já queimou muito do caixa. Ele está tentando agora criar uma reserva cambial de alguma maneira. Vão tentar inventar alguma coisa para isso. Mas o fato é, se tu gasta mais do que arrecada, em algum momento tu quebra. Claro que um país com as reservas e com o fôlego do Brasil demora mais tempo a quebrar. Nós somos um transatlântico. Se eu começo a virar meu transatlântico agora na direção do iceberg, eu vou levar uns 6 meses para bater nesse iceberg. Talvez um ano, talvez um ano e meio para bater nesse iceberg. Porque nós somos muito grandes. Temos um fôlego enorme. E tem muita gente trabalhando sério no Brasil. Pesado. Enquanto a gente trabalha sério e pesado, as coisas continuam andando, a roda continua andando, mesmo que toda engripada, toda cheia de ferrugem, toda cheia de dificuldades, que são os impostos que o governo coloca, que são as dificuldades colocadas pelo nosso sócio, que é o governo, essas coisas todas. Só que as coisas continuam andando. Né? Então, eu acho que esse ano ainda é um ano de alta para a Bolsa e por isso, sim, eu estou olhando para possíveis compras. Mas, como eu já mencionei, eu estou alocando a maior parte dos meus recursos em criptos e em mercado americano, até porque lá eu entendo que a economia não é tão engripada quanto a nossa, a economia lá não é tão travada quanto a nossa. E aqui eu estou operando bem mais leve, apenas algumas ações pontuais de excelentes empresas que estão atreladas, inclusive, à exportação de produtos de commodities. Eu acho que com isso, aqui, em resumo, aqui no Brasil eu trabalho renda fixa mais, porque taxa de juros brasileira é a melhor do mundo, e eu deixo a renda variável lá para fora. Nos próximos vídeos eu quero ver se eu falo um pouco mais de mercado americano e dos diferentes canais de alta, tendências de alta das ações lá fora, para tentar trazer um pouco mais desse esclarecimento. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, comentários, porque isso divulga o nosso canal. Não se esqueça de mostrar nossos vídeos também para outras pessoas, porque, afinal de contas, galera, é uma das maneiras que a gente tem para ajudar as outras pessoas também, tá? E se vocês gostaram e quiserem mais vídeos também sobre isso, a gente tem sempre 2 lives ao vivo durante a semana com o Pregão Andando, na segunda e na sexta, lá na área membros, e 2 vídeos fechados também na área de membros exclusivos. Um abraço, pessoal! Até mais. Tudo de bom.